Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, ó, que legal. Hoje diretamente de Brasília. Vamos falar com Michel Frela, grande captador de recursos, uma referência no país em captação de recursos. Já está por aqui, já está por aqui com a gente, já chegou, já vai estar conectado com a gente. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. A Rosane está aqui, né? A Cecília Ribeiro, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está chegando. Mais uma live, olha que legal. Hoje a gente vai falar sobre incentivo fiscal, a captação de recursos com incentivo fiscal, com o Michel Frela, que é um grande captador de recursos. Eu estou aqui direto de Brasília. Vamos lá, vamos ver se ele já está por aqui. Opa, vamos ver. Alô, Michel. Já ele chega por aqui, ele já está aqui, já acenou para mim por aqui e a gente vai falar com o Michel. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar seu like para a gente apoiar nosso trabalho. Opa, Michel já está chegando aqui, vamos ver. Peraí, tem que trocar a câmera. Tô trocando a câmera, como que eu troco a câmera? Olá, Michel. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Agora, Vamos ver aqui o que acontece. tô aqui. Eu te ouço, mas não te vejo. Não sei por quê. Alguma coisa acontece que eu não te ouço, mas não te vejo. Você me vê Eu normal? te Me vejo, ouve? te vejo. Você tá na parte de cima da tela, eu tô embaixo. Nossa, eu não tô te vendo, mas vamos assim mesmo. Já já ele dá algum resultado aqui e a gente consegue se ver também. Queria agradecer a todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui com a honra de receber o Michel Frela, grande captador de recursos. Estamos com um probleminha técnico aqui, rapidamente vamos resolvê-lo, mas tudo certo. Michel, um prazer ter você por aqui. Já há algum tempo que, né, a gente está negociando aí, conversar para você chegar por aqui na live, ter essa honra, né, de recebê-lo por aqui. Então, sinta-se em casa, tá bem? Gratidão por você ter aceitado a sua agenda, que é super corrida, mas Ah, queria agradecer mais uma vez, deixar você à vontade, tá bem? E dizer o seguinte, aqui a gente tem uma tradição aqui na live, acho que legal, que eu não apresento meus convidados e convidadas, não, eu passo a bola. Eu, Michel Frela vai falar sobre tal tema e passo a bola para o convidado se apresentar. Então, se tá apresenta bom. aí, quem é Michel Frela, fala aí para os nossos convidados, para os nossos Honra, com a nossa audiência. honra é minha, Lucas, e tá aqui. Eu já vi todos os meus amigos, você já convidou todo mundo, eu fiquei pro final da fila. As agendas sempre com brincadeira. É realmente gostoso estar aqui, acompanho você bastante, acompanho todas as conversas que você tem feito. É muito importante isso para o terceiro setor, né? Você trazer essas visões e esclarecimentos para quem precisa, né? Eu digo assim, eu não me apresento como captador de recursos, né? Eu me considero um construidor de pontes entre organizações e empresas e fundações e governo, e não um captador, assim, senão fica uma figura, né, põe um projeto, bate o braço e bate nas portas. Não faço isso. E eu sou um empresário, desde nascença, nasci numa família de empresários, sempre trabalhei em empresas, nunca tive carteira assinada. E aí, há 20 anos atrás, eu falei, o que eu vou fazer quando eu ficar com 50, com 60, né? Eu estava na época na construção civil, subindo e descendo escada, nos meus 40 anos, falei, e o que vai ser meu futuro? E aí, eu como empresário, como também, mas como voluntário sempre de organizações, desde os meus 14 anos, sempre fui voluntário em diversas causas e cheguei a diretorias, etc. Eu falei, já sei, vou criar uma consultoria para o terceiro setor, né? Mas não é gratuito, vão me pagar. Não, mas as ONGs não têm dinheiro. Não é verdade, né? Naquela época a gente falava de ONGs, né? Eu falei, não, eles precisam, eu tenho conhecimentos que eu posso ajudá-los a viver melhor. E assim foi. Não fui pioneiro, já tinham outras consultorias daquela época, mas foi um dos primeiros. E assim foi. Assim começamos devagarzinho, com um cliente aqui, um cliente ali, mostrando que o planejamento da captação, entendendo, para as organizações entenderem onde estão e onde querem chegar, e as estratégias, as diversas estratégias,
Hoje a gente trabalha com 49 formas diferentes de captação de recursos. Nós vamos falar uma específica aqui, incentivos fiscais, a importância. Mas é isso que eu tenho feito nesses últimos 20 anos, planejando e construindo pontes. Muito legal, Michel. Mais uma vez, uma honra ter você por aqui, né? Não diga que eu deixei você para o final da fila, não. A gente teve aí a questão da agenda, já era um interesse muito grande, né? Você é uma referência na captação, referência para todos nós, mas foi questão de agenda e tudo mais. Mas, de todo modo, veja, nós estamos encerrando o ano, nós estamos completando 99 lives hoje, então, Oba! o último convidado, digamos assim, do ano, para fechar o ano de 2023 é contigo, então, de alguma maneira, essa live também é muito especial para mim, porque a próxima é a live de 100, que é a live número 100, e é onde eu vou estar, não vou ter um convidado formal para falar de algum tema, nós vamos distribuir brinde. Vai ser mesmo para uma live de celebração, vou distribuir caneca do Oscar Legal, vai ter livros de parceiros, livros nossos também, então vai ser bem bacana. Então, eu queria dizer para você que é uma felicidade muito grande mesmo tê-lo por aqui, você é uma das pessoas que inspiram, né, toda a discussão de captação de recursos, você sempre instiga, sempre traz muitas provocações também, né? Também tirar as pessoas desse lugar comum de achar que você já começou fazendo isso, né? Dizer não sou aquele que vai pegar, botar o projeto debaixo do braço e ficar batendo na porta de ninguém, a rigor, né? Esse senso comum do captador de recursos, você sempre tira do lugar comum e tira da zona de conforto o raciocínio, né? O pensar sobre o fazer da captação de recursos, isso é muito importante e muito interessante. A gente tem o espaço sempre aberto aqui para que você e pessoas como você possam trazer aqui temas tão inquietantes, digamos assim. Mas vamos começar aqui no nosso tema, né? Acho que você já deu uma deixa, né? Nós vamos estar falando aqui sobre captação de recursos com incentivos fiscais, mas você já deu uma deixa, que é a questão a gente vai recortar para um tipo de captação de recursos, mas você já deu a deixa que existem vários, né? E essa é uma mantra, digamos assim, na captação, né? Não ficar refém de apenas uma fonte e ter uma diversidade de financiamentos. E aí você diz, olha, tem 49 formas de financiar e nós vamos recortar numa só. Então vamos fazer só uma introdução muito rápida, né? De que existem diversas formas para a gente poder recortar para essa que a gente vai dar enfoque, que é o incentivo fiscal. Então fala um pouquinho desse cenário geral, bem rapidamente, porque de fato só esse tema aí daria uma live inteira, mas muito rapidamente para a gente fazer o recorte, então, com relação ao incentivo fiscal. Legal, Lucas. Eu costumo dizer que esse é um mercado por volta de 60 bilhões de reais por ano, tá? Baseado em dados, não é chute, não. Eu, quando fiz minha dissertação de mestrado, eu tinha mais alguns dados, uma parte mais chutada. Hoje a gente tem acesso a mais pesquisas, né? E estamos falando de 60 bilhões de doações, doação, fora a venda de serviços e produtos, ou seja, as santas casas que vendem serviços, escolas, etc., está fora desse número. Aí nós vamos chegar quase a gente chega aí um mercado, fizemos uma pesquisa esse ano de que o terceiro setor representa aí 4,5% da economia, né, o PIB brasileiro. Participei desse estudo, tive a honra também de participar, liderado pela Cital, pela cultura de doação, pela BCR, participamos, e entender, né, esse mercado. Somos 6 milhões de trabalhadores, né? Agora estão discutindo aí a questão da prorrogação da isenção, né, da mudança do governo de tributação sobre folha. Não, porque isso dá emprego para 8 milhões de pessoas. Esses 17 setores da economia, os 17 que mais contratam 8 milhões. E nós, o terceiro setor sozinho, envolve 6 milhões de pessoas. Não são todos CLT, mas envolve um número grande. Nós somos muito importantes, é um setor importante da sociedade. E como doações, estamos falando de, né, doação de governo federal, doação de governo estadual, doação de empresas, doação de fundações, doações de pessoas, né, pela pesquisa do IDES, estamos falando aí no volta de 12, 13 bilhões de reais por ano. Né? Então, somando tudo isso, e os incentivos são 7 bi, né, 7 bi de incentivos. Então, incentivos fiscais talvez seja 12, 13% deste mercado de doações, né, que a gente entende que é projetos, doações, adote um atleta, adote um leito, adote um focinho,
Entra todas essas estratégias, né? Marketing de causas, como eu falei, são 49, formas diferentes, rifas, sorteios, notas fiscais. Aqui tem a Paulista, tem Potiguar, tem no Paraná, tem nota fiscal. Alguns estados têm estratégias específicas, outras são estratégias que funcionam no Brasil todo. E incentivos federais representam aí a grande parte, né? São 6 bi, e depois temos os estaduais, que é o ICMS, em todos os estados da federação. Eu sei que você fala aí pelo Brasil afora, né? Então é importante falar, não, isso só tem em São Paulo. Não, todos os estados, algumas funcionam melhor, outras piores, todos os estados têm incentivos estadual com ICM, e as leis federais, são 7 leis federais também, não sei se a gente vai conseguir falar sobre todas, ou pelo menos as mais importantes, pelo Brasil afora, captando aí por volta de 6 bi nas federais. Muito interessante, é um volume impressionante, 60 bilhões é de fato um volume impressionante. Só para ficar claro, esse número você está dando um cenário mais geral, de doação com incentivos e sem incentivos, né? Isso... Exatamente, né? A gente tem várias fontes, várias pesquisas. Então, o IDES tem a pesquisa da doação de pessoa física, são, né, uma fonte. Depois tem uma pesquisa que saiu do IPEA sobre doação do governo. Mas aí você tem que limpar, né? Você vai lá porque eles falam só bens, como chama? Eles falam que é só penhorado, né? E depois você vê o efetivo, aí você tira os incentivos. Não adianta só olhar fixo. Então eu vou fazendo esse meu trabalho de pesquisa, de pegando esses dados que se divulgam. O GIF divulga a divulgação das grandes doações, né? O GIF, BISC junto, eles se somam. E estamos falando das grandes fundações, então a gente consegue ter esse recorte. Temos uma pesquisa, infelizmente, da Peliano, falecida no passado. Eu falei com ela ainda antes. Eu falei, Peliano, precisamos atualizar essa pesquisa que ela fez há 15 anos atrás, de empresas que doam sem incentivo fiscal, né? Naquela época era 4 bilhões de reais Nossa. Por ano. E aí era uma pesquisa bastante extensa, 20, 30 mil empresas que ela fez pesquisa. Eu falei, Peliano, vamos atualizar, vamos fazer uma nova. Eu falo, Michel, corrige pela inflação. E assim eu faço. Eu estou fazendo com o direito da autora da pesquisa. Então, não são números chutados. Então, aí são 9 bi, né? Pequenas empresas que não têm incentivo fiscal, mas que aportam para diversos projetos pelo Brasil afora. Estou estimando 9, 10 bilhões desse valor. Então, não é acadêmico, porque são dados de anos anteriores, então não pode falar que isso é um estudo acadêmico, mas é um estudo de coleta de dados do que temos disponíveis. Muito bacana, impressionante o tamanho desse universo. Queria aproveitar essa paradinha aí para cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, Kennedy, Maria de Lourdes, Kátia Schneider, tem até uma pessoa que já está elogiando por aqui, Michel, deixa eu ver, recuperar o nome dele aqui, é o Duarte, de Santana, do Amapá, dizendo que sempre aprende bastante com sua partilha, com o seu trabalho, enfim, muito bacana. O Eduardo Galdino também, falando muito do seu trabalho também aqui. Então sejam todos bem-vindos todo mundo que está chegando. Não esqueçam de deixar um like aí pra gente, tá certo? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele. Tá certo? E tem também aquela fake news que saiu, não é verdade, tá certo? É fake news, não cai o dedo. Se você deixar o like aí, além de apoiar, você vai apoiar o nosso trabalho e não vai cair o dedo, não vai ter problema nenhum no dedo, ao contrário. Então, apoia aí, é de graça também, não vai ter problema nenhum, tá certo? Então, só apoia aí o nosso trabalho, vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente de vez por outra, tá? Então, vamos voltar aqui o nosso papo com o Michel, que eu tenho uma pergunta então para ele, que é o seguinte: a gente falou então desse universo, né, de doações, né, do volume. Eu fiquei impressionado aqui com esse número de 60 bilhões, enfim. Quais são os tipos, né, de incentivo que existem, então? Vamos falar então um pouco, já entrando no recorte da nossa conversa. Quais são os tipos de incentivo que existem? E também deixar claro, se alguém que eu falar alguém quiser uma pergunta, fique à vontade, manda aí a pergunta que você rebate aí. Manda aqui no chat que a gente responde. É isso aí. O maior incentivo e o mais antigo que nós temos é a lei da cultura, a famosa Lei Rouanet,
O Rouanet é o apelido da lei, a lei chama PROAC, né? Programa de Apoio à Cultura. Mas ficou com o apelido de Rouanet porque o Rouanet era o secretário da Cultura na época do Collor, né, quando o Collor era presidente. Não tinha ministério, uma secretaria pequena, não tinha dinheiro para nada. Mas aí eles inventaram essa lei, já viram que já tinham leis anteriores, mas fizeram a lei, pronto. E a lei Rouanet cresceu muito, melhorou, vai sempre se aperfeiçoando, não é que é uma nova lei, a lei é a mesma, a origem é a mesma, mas ela foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. E hoje, estamos falando aí de 2 bi e meio só da cultura, né? Projetos culturais de todos os tipos, música, e teatro, e musicais, e óperas, museus, né? Museu está crescendo muito, incentivo nos últimos anos, o apoio a museus, e com menores valores, os livros e documentários, etc. Mas então, a cultura é o grande, representa aí quase metade dos incentivos fiscais. Depois da cultura, eu vou deixar o mais curioso para o final, que o pessoal menos conhece. Vamos falar primeiro do que o pessoal mais conhece, que é a cultura, depois o esporte. Estamos falando de mais 500 milhões por ano nos projetos esportivos, que esse ano praticamente vai dobrar, porque saiu de 1% que as empresas podiam colocar, passou para 2%. Criança adolescente, né, pelo Brasil afora, conselhos da criança adolescente, captando também seus 300 milhões por ano. Nossa. E é o incentivo que mais pessoas doam. Né? Os outros são mais focados nas empresas, mas as pessoas doam bastante para a criança e adolescente. O idoso, fundos do idoso também. Né? Então, tanto criança e adolescente são por fundos, e cultura, saúde e esporte você fala com os ministérios. Então, faltou o último, que era saúde, né? Que ficou um ano paradinho, já está voltando, e a saúde muito específica, saúde para pessoas com doenças oncológicas e pessoas com deficiência, PCDs. Um novo incentivo temos pronto, mas falta regulamentação, que é para reciclagem. Achamos que ia ter regulamentação no final desse ano, parece que não vai rolar esse ano, então a regulamentação vai sair ano que vem, e só para captar no outro ano ainda, né? Porque sempre tem que esperar no próximo exercício. E todos os projetos, assim, esses incentivos, você escreve projeto, manda para os conselhos, manda para o ministério, aprova, e aí você sai para bater na porta das empresas, das pessoas, e pedindo apoio para os seus projetos. O último incentivo que pouca gente conhece era um incentivo que antes, primeira coisa, não precisa de projeto, deposita direto na conta. A pessoa fala, Michel, que milagre é esse? Era um antigo incentivo que só era possível para quem tinha, na época, o título de utilidade pública federal ou o título de OCIP. Com a 13019, com o marco regulatório, caiu a utilidade pública federal. E com isso, aquele incentivo que era para um grupo de 6 mil organizações, virou um incentivo para as 800 mil organizações pelo Brasil afora. Esse incentivo é o segundo mais importante em volume de dinheiro. Estamos falando de 1,4 bi. Está na mão das grandes organizações que conhecem e das grandes empresas que conhecem esse incentivo. Ele não é 100%, mas então a empresa resolve doar 100 mil reais para uma organização qualquer, deposita direto, tem um modelo de um recibo muito específico da Secretaria da Receita Federal, entrega esse recibo, o estatuto dizendo que é uma OSC, e a empresa vai se ressarcir de 34% da doação. Então, ele não é 100% como os outros, que abate do imposto. Aqui, a doação vai ser considerada uma despesa operacional. A empresa doa 100, no mês seguinte, recupera 34 mil reais. Né? 34% o governo banca, 66% é dinheiro de doação efetiva da empresa, porque acredita naquele projeto, naquela organização. Então, esse é o tipo de incentivo que primeiro eu preciso vender a ideia para depois falar do incentivo. Mas, e as pessoas não sabem ler também. No relatório da Receita Federal aparece 400, 500 milhões nesse incentivo. Porque só aparece os 34%, que é o que a Receita deixou de arrecadar. Mas para a organização entrou 1,34%, entrou todo. O dinheiro entra livre. Para a Receita custou 400, 500 milhões,
mas para a sociedade saiu das empresas 1,4 bi que foi destinado a diversas organizações. É um incentivo que eu falo muito nas minhas aulas, que muito pouca gente conhece. Michel, eu queria até aproveitar e cumprimentar aqui a nossa querida amiga Bia Gugel. Nós fizemos recentemente a Oscar Legal e BG Soluções, né, capitaneado pela Bia Gugel, um debate exatamente sobre o incentivo fiscal do Mirosc, né, justamente porque, pelo desconhecimento, a Bia Gugel muito tocada, né, em fazer com que mais pessoas, né, conheçam esse incentivo, né, porque é um incentivo que é fácil de acessar, relativamente fácil, digamos, mas que é mais simples, digamos assim, e ela preocupada, né, me fez esse desafio da gente tentar ampliar o alcance, o acesso e o conhecimento sobre esse incentivo. Então nós nos juntamos aí, Oscar Legal, BG Soluções, junto com a Laís Figueiredo Lopes, né, advogada, e com a Dani Balbina Marra, que é contadora, e falamos um pouco. Então nós tínhamos 3 mulheres incríveis, uma captadora, uma contadora e uma advogada falando desse incentivo. Foi muito bacana, está lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser saber mais desse incentivo, além aqui da brilhante explanação do nosso Michel, também sugiro que acesse lá nosso canal no YouTube, porque tem esse debate com 3 perspectivas super interessantes também sobre esse incentivo. Michel, contigo. Bia tá aqui em São Paulo, estava com ela hoje de manhã, nos encontramos no evento do Ethos, da conferência do Ethos. Beijo, Bia. Ah, muito bacana. Aproveitar para cumprimentá-la, dar um beijo para a Bia, queridona, né, sempre muito comprometida também com a ampliação da possibilidade de captação, né, e tudo mais. E queria mandar um abraço também para a querida Aline Brauna, lá de Paracuru, no Ceará, que está por aqui também, grande parceira, também está por aqui, captadora, liderança, empreendedora, professora. A mulher é demais. Obrigado, Aline, por você estar por aqui também. E a todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Fiquem à vontade aqui, sintam-se em casa, tá certo? E não deixe de dar o like, que a gente gosta de apoiar nosso trabalho. O dedo não cai, já foi dito. Então, isso é importante. Queria aproveitar essa paradinha também para convidar todo mundo. Dia 12 de dezembro, nós vamos fazer 100 lives. É o dia que a gente completa 100 lives. Hoje, número 99. E no dia 12 de dezembro, a gente completa 100 lives. Nós vamos fechar o ano celebrando 100 lives. E nesse dia, a gente tem distribuição. Tem livro de poesia, tem livro do Motoqueiro Esterilizado, tem livro do GIF, tem o legado da plataforma Mirosca. Então tem alguns brindes que nós vamos sortear ao vivo, na hora, tá? Quem estiver assistindo a live, a gente vai fazer uma lista, vai sortear na hora. Então fiquem todos, sejam todos bem-vindos, que nesse dia a gente vai fazer um momento mais celebrativo do que a gente tem feito aqui, e mais informativo nesse dia. Não, nesse dia é informativo porque a gente vai sortear, mas o importante é celebrar 100 lives. A gente que começou aí, né, chegando na internet para ampliar a discussão, a pandemia também nos deu esse lugar, né, de discussão. Nós resolvemos fazer essa invasão da internet com informação bacana e deu tudo certo. Até hoje a gente está aí e vamos completar 100 lives. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o Michel, vamos aproveitar aqui o Michel, já feitos os devidos convites, e eu queria voltar aqui para esse tema, porque ele já falou, né, do tamanho desse mercado de doações, né, de 60 bilhões, estou até agora com esse número rondando aqui, no meu juízo. Então, o tipo de incentivos que existem. Mas eu queria, você falou muito das empresas, né, de como elas doam, pequenas empresas também doam muito sem incentivo, isso é um dado super importante. Então, por que as empresas, elas representam 95% dos aportes de doação? Porque ser humano é complicado, Lucas. Imagina, você e eu gostamos das leis, né? A gente estuda as leis, mas a população em geral não vai ficar estudando 7 leis federais, todos os regulamentos, os manuais, uma é diferente da outra. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? As empresas ainda têm advogados, têm contadores que estudam o tema e que orientam os gestores. As pessoas... Só vai funcionar incentivo fiscal para pessoas físicas no Brasil quando a doação com incentivo ser simples e fácil, né? Uma lei só. Ó, gente, né, apura o imposto, está lá fazendo a declaração de... O próprio sistema vai falar, olha, você pode doar R$ 300, escolhe aqui uma ONG que você queira doar R$ 300. Você pode doar 500, você pode dar 1.000. Quando a gente tiver isso, um sistema, que o sistema mesmo sozinho, na hora de você fazer a declaração, for simples e fácil,
esse valor de doação de incentivo de pessoa física vai crescer. Enquanto a gente tiver esse cipoal de leis, esse tem que depositar dia 29 de dezembro. Imagina, você está lá comemorando, final de ano você vai fazer sua declaração de imposto de renda. Não, ninguém vai fazer. Ou poucos fazem, né? Principalmente aqueles que têm talvez mais assessores. O cidadão comum não vai fazer isso. Mas pode fazer em abril. Em abril todo mundo deixa por último momento, ajuda de contadores. Eu quero entregar, eu não quero ter multa, eu não vou arriscar pagar R$ 100 de doação e ter uma multa. Então, quando tiver uma lei só, simples e fácil, as pessoas físicas farão parte deste universo de doação de incentivos fiscais. Enquanto isso, vamos trabalhar com o que temos, né? Então, temos aí... E o mercado só de pessoas físicas seria por 12 bi de incentivo fiscal. Se todas as pessoas destinassem 5, 6, 3%, 10% do seu imposto de renda devido às pessoas físicas que declaram pelo modelo completo, estamos falando de um mercado de 12 bi, que hoje estamos captando 500 mil de 12 bi. Então, o mercado, 10 bilhões seria assim jogado. Nós estamos tentando fazer um projeto de lei né, pela BCR, acho que você está naquele grupo também, né, tentando montar, e agora você também no Confoco, o Lucas é o nosso representante do Confoco, e tentar emplacar uma lei, né, falar com os deputados, falar, olha, essas leis que temos aí são lindas, maravilhosas para a cultura, mas só as empresas conseguem dar conta dessa coisa tão sofisticada. As pessoas precisam de uma coisa simples. Se a gente fizer uma lei simples para as pessoas, a gente vai ter. Enquanto isso, só as empresas, porque elas conseguem entender essas leis como funcionam. Michel, mesmo assim, e aí acho que já a gente vai falar um pouco nesse sentido. Mesmo assim, muitas organizações relatam dificuldades de chegar nessas empresas. E também, o que eu tenho ouvido é que as empresas também têm dúvidas desses incentivos. Você falou aí também, né, lateralmente, ou seja, tem medo de repente, fazer essa doação e ter que devolver, pagar o imposto porque fez errado, ou porque a entidade não informou corretamente, não passou o modelo de recibo correto, como está lá no site da Receita Federal, enfim, por uma série de fatores. Então, isso já linka com a próxima questão que tinha colocado, que tínhamos falado, que era como é que faz, né, para conseguir o apoio de empresa? Eu sei que, obviamente, que esse é o pulo do gato, né? Todo mundo quer saber como é que você capta, como é que você consegue apoio de empresa, Mas se você puder dar uma dica mais genérica, obviamente, né, diante desse tipo de dificuldade, o que é que você diria, né? Como fazer para conseguir apoio de empresa? Eu sigo a Bia, onde a Bia vai, eu vou atrás. Primeiro, então, tem muita pesquisa, né? Quer dizer, você tem que ter um bom projeto, lógico. Temos um bom projeto, temos, né, projetos com indicadores, com orçamentos corretos, aprovados, etc. E aí eu tenho que pesquisar que empresa tem a ver com o meu projeto. A gente tem duas formas de buscar esse recurso. Ou por relacionamento, e muito de incentivo fiscal é feito por relacionamento, meu amigo, meu conhecido, amigo do amigo. Então tem que usar todos os contatos que a gente tem. Tem que pegar aí, né, nosso caderninho hoje, né, nossa lista de amigos, e tentar. E é isso que a gente foi fazer, tanto o Bia quanto eu fomos fazer hoje no Etos. Falar com essas empresas, mostrar que estamos aqui, se mostrar, pedir contatos, marcar reuniões, é isso, né? Fazer relacionamento. A captação é fruto de relacionamento, né? Não adianta só, eu mandei meu projeto e não foi aprovado. Não adianta só ter um bom projeto. Precisa ter um bom projeto e relacionamento. Então, pesquisar com quem eu tenho amizade, ponto 1, e ponto 2, quem tem afinidade daquela empresa com a nossa causa e o nosso projeto. E aí você tem muitas empresas que têm essa política de responsabilidade social corporativa, que tem, claro, né, no site que área que eles endereçam os seus projetos. E outras não, e outras você vai ter que bater na porta e perguntar, e aí, que tipo vocês apoiam o projeto? Que tipo de projeto vocês apoiam? Infelizmente, a gente vai chegar em portas onde está tudo fechado. E a pessoa fala, não, nós não queremos apoiar com incentivos fiscais. Então, infelizmente, a gente sabe que são empresas que têm algo a esconder. E essas empresas não queremos essas como nossas parceiras.
Mas as outras, né? E aí você tem os editais, as grandes empresas, né? A Vale, Petrobras está com o edital aberto, Itaú, os grandes têm editais. Então eles falam, gente, mandem seus projetos. Aí não é na conversa, aí tem que estar muito bem escrito mesmo. E tem um grupo lá de pessoas que estão analisando, conhecem a empresa e estão analisando que projetos têm esse vínculo com a empresa. Então, as grandes empresas têm essa coisa dos editais, as pequenas e médias, a gente vai por relacionamento, por estudando o site, estudando a empresa e pedindo encontro. Não adianta mandar projeto por e-mail. Né? Hoje, eu estava junto com uma cliente hoje lá na conferência do Edson, eu falei, vai lá falar com fulano de tal, não vou dar nome aos bois aqui, não, senão não, fica chato. Mas aí ele falou para mim para eu mandar o projeto. Eu falei, tá bom. Aí você volta lá e fala, olha, eu gostaria de apresentar meu projeto pessoalmente. Pode ser online, não precisa ser presencialmente, não é modo de ver, né? Mas fala, você tem 15 minutos para que eu possa te apresentar meu projeto? E aí a gente vai começando, convencendo as pessoas. Porque se você manda projeto por 10 slides de PowerPoint, o cara lá não vai entender nada. Ah, manda um projeto técnico escrito, objetivo geral específico. Eles não sabem ler projeto dessa forma também. Então não adianta mandar por e-mail. Tem que pedir, você tem que ter pronto o discurso de 3 minutos, o discurso de 15 minutos, e na maioria das vezes, quando esse empresário, esse gerente, diretor de empresa, te concede 15 minutos, você começa a explicar, normalmente são encontros, eu não falo mais de reuniões, falo de visitas, encontros, de 30 minutos, 1 hora, né? A gente tem que cativar ele, cativar essa pessoa. Então, são várias etapas, né? Pesquisa, marcar visitas, follow-up. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga emplacar os nossos projetos. Muito bacana, Michel. Michel, diante desse cenário que você traz, né, super interessante, sempre surge, né, as organizações trazem muito recorrentemente uma pergunta direta e reta, né? O custo disso. Qual é o custo de montar uma área de captação, uma estratégia de captação? Né? Isso, obviamente, tem um custo, né? Tem profissionais especializados, tem o custo de fazer a reunião, tem o custo de ficar prospectando os editais, enfim. Fala um pouquinho, então, para a gente dessa coisa do custo. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Eu falei, né, como eu apresentei, empresário. Eu venho do ramo das empresas. E eu sempre uso exemplos das empresas para o terceiro setor. Uma empresa pode viver sem departamento de vendas? Dá para ter uma empresa sem departamento de vendas? Difícil. Né? O que acontece se eu vender toda a minha produção para o Pão de Açúcar, para o supermercado? É a mesma coisa, tem uma fonte, é risco. É muito comum organizações, eu consegui, fulano de tal vai me apoiar, e fica, né, e quantas vezes eu sou chamado, e ele tem lá, tem uma doação, mas é só aquela. O risco é alto, o risco é muito alto, porque de uma hora para outra ele resolve sair. Né? E é por isso que você tem que montar um departamento de vendas, um departamento de comunicação e marketing. É a mesma coisa, é o departamento de captação da organização, que vai trabalhar não com as 49 estratégias, vai escolher 2, 3, 4 que tem a ver com aquela organização e vai investir no departamento. Quanto é o custo no departamento comercial numa grande empresa? De 10% a 20%. É igual numa organização sem fins lucrativos. Você precisa colocar isso no teu custo. O teu custo não é só o atendimento do teu beneficiário, quer seja crianças, idosos, árvores, focinhos, né? Você tem o teu beneficiário, custa tanto para atender. Nesse custa tanto para atender, você precisa colocar custos administrativos, porque precisa ter alguém controlando, e custos comerciais. Né? Então, o que a gente usa essa tabela de 70-30. Né? Você tem que pensar que, eu quero captar 100 mil. 70% vai para a atividade fim e 30% fica na atividade meio. Não que a atividade meio seja menos importante, é a mesma coisa do corpo humano. Não dá para falar, dá para viver sem, não, eu vou só focar no meu cérebro, deixa meu coração. Não dá, está tudo junto. É a mesma coisa. Eu quero atender 100 beneficiários, eu tenho que ter um dinheiro para montar o meu departamento comercial,
departamento administrativo bem feito, com contadores especializados, com equipe jurídica especializada. Quantas e quantas organizações nós já vimos nesses 20 anos que acabam perdendo dinheiro porque foram mal assessorados por pessoas mais baratinhas, mas sem a competência. Então é por aí. É assim, vai ter que dar proporção, né? Por isso que eu ponho em porcentagem, não em valor. E organizações pequenas têm mais dificuldade, eu entendo, porque o budget é pequeno, aí 20% não dá para contratar nem a perna do captador, né? Dá para contratar meio captador, nem um pedacinho. Então, é aí que aparecem algumas empresas que podem ajudar quem está começando, né? A fazer esse trabalho e ganhando mais do risco. Não é uma recomendação trabalhar no risco, mas eu entendo que organizações pequenas, para começar, têm que fazer isso. Muito bacana, muito interessante mesmo, especialmente quando considera as dificuldades, né, das pequenas organizações. A gente precisa ter muita sensibilidade para isso. Michel, eu estou aqui em Brasília, eu estou participando do workshop aqui de construção de diretrizes para a política nacional de fomento, colaboração e cooperação, já uma atividade do Confoco Nacional. E uma das questões que eu venho trazendo já de alguns tempos, né, aqui o nosso legal, quem acompanha aqui sabe disso, é a preocupação com as pequenas organizações. Como eu costumo dizer por aqui também, são os grandes gestores de pequenas organizações, né, que são a maior parte, e nesse país continental nós temos 815 mil, pelo menos 500 mil dessas são pequenas ou micro-organizações. Pelo menos não tem dados sobre isso, acho que são 90%, salvo engano, são pequenas ou micro-organizações. Então, o cuidado especial com estas organizações, né? A gente está falando aqui de política de incentivos, né, que tem a ver também com o marco regulatório, com o MIROSC, tudo essa política de fomento e colaboração. Então, essa sua fala vem muito a calhar, vem muito ao encontro do que a gente tem pensado, né, que é essa preocupação com as pequenas organizações também e de como isso vai reverberar na simplificação dos processos dentro do MIROSC, não só em nível nacional, mas em nível estadual, nos municípios, né? Tem muitas possibilidades, né, de parceria entre municípios, afinal de contas são 5.570 municípios nesse país, né? Muitas possibilidades de parcerias, e você tem despreparos, né, e problemas de várias ordens de um lado e de outro. Então, essa preocupação com as pequenas organizações também é muito importante, né, trazer essa questão do custo e da preocupação, ou seja, tem um custo, mas será que ele é só um custo ou ele é um investimento? Será que isso reverbera? Como é que isso vai trazer recursos para dentro da entidade, não só tirar, né? Essa ideia também de que não, a gente vai gastar com capital. Tá, mas o quanto isso vai trazer para a sua entidade, acrescentar, agregar para a sua entidade? Então, é um pouco dessa linha aí que a gente está trazendo nessa conversa. Queria que você comentasse um pouquinho disso também. Assim, é muito comum eu entrar em contato com uma organização que recebe verba pública, né? Uma prefeitura, e sei lá, vamos mudar o número aí, 500 mil reais por ano, e está lá trabalhando. Mas eu falei, gente, às vezes eu sei que é difícil, vocês têm que abrir mão de alguma coisa, né? Tem que fazer esse investimento, é isso que você fala, a palavra não é despesa, é investimento. Você quer continuar, você quer crescer, você quer atender mais pessoas ano que vem, diminui um pouquinho o atendimento agora, né? Tenta fazer lá um acordo, diminui aqui, para ganhar esse conhecimento, para poder investir nessa área de captação de recursos e poder crescer, porque, em princípio, a organização que fica só em uma fonte e está fadada a fechar, né? Está fadada a organização que não cresce, né? Uma empresa que não cresce, é a mesma coisa, né? Tem que estar atualizada, tem técnicas modernas, isso tudo tem custos, né? Tem custos e tem investimentos. E uma organização tem que ser gerenciada, tem que ter fundo de reserva. Quantas e quantas organizações eu visito, tem dinheiro de hoje, né? Come para comer, né? O dinheiro entra hoje e gasta amanhã. Isso não é saudável para uma organização, não é saudável para uma família não ter reserva, não é saudável para uma empresa não ter reservas. Então a organização também tem que ter reservas para poder fazer esses investimentos necessários. E é isso. E esses financiadores que estão financiando, que são únicos, eles também têm que entender que se eles não abrirem mão de uma parte desse dinheiro, não, só para projeto, prestação de contas carimbada e não deixar um dinheirinho para investimento, aquilo vai acabar. Então, se eles estão apoiando, então é muito comum, né? Fundações internacionais, isso não é só governo. Tem um cliente agora recebe 500 mil por ano de uma fundação internacional.
Ele é a única fonte. E eu falei, vamos conversar com eles, né? Olha, vamos pegar um dinheirinho desse aqui, vamos investir para a contratação de um profissional. E eles já falaram, vamos ficar mais 1 ano e meio. Estou saindo daqui 1 ano e meio. Né? Já estavam lá 1 ano e meio. No máximo, essas fundações internacionais ficam 3 anos. Então, é um erro, é uma ingenuidade na hora que a gente negocia esses contratos com essas... É uma organização muito pequena, mas conseguiu um contrato internacional e não negociar, olha, mas eu preciso de um dinheiro que eu preciso investir para quando você for embora. Senão você vai embora, você me ajuda 3 anos e eu morri na praia. Né? Então, mas normalmente a gente fica lá maravilhoso, estou recebendo 500 mil por 3 anos e só pensa onde melhor gastar, com boas intenções. Mas eu sinto essa falta de planejamento de longo prazo das pequenas, médias e grandes organizações. E é aí que a gente atua, né? A gente tenta mostrar a importância de criar o departamento, de criar... E não importa o tamanho, dá para fazer de todas as formas. Muito bacana. Queria cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Ainda tem gente chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com o Michel Freller, um dos maiores captadores de recursos. Embora ele seja um construtor de pontes, mas vamos tratá-lo aqui, um dos maiores captadores de recursos do país. Uma alegria enorme estar com o Michel por aqui, trazendo coisas, toques muito interessantes, dados super bacanas sobre o setor e o mercado de incentivo e de captação de apoio a entidades no Brasil. Michel, tem umas perguntas que chegaram aqui, eu acho que muito bacana. Tem uma pergunta da Rita, que chegou aqui, super interessante, que ela trata sobre a ética na captação de recursos e nas doações incentivadas. O que é que você tem a dizer para a gente sobre isso? Uau, que boa pergunta. A ética é tudo, né? Não dá para trabalhar sem eu, sem... Então, por isso que às vezes eu falo nomes, são nomes públicos, e outras eu não vou citar nome de empresas. Eu não falo, eu atuo com diversas organizações e eu não conto o que uma está fazendo para outra. Olha, vai lá falar com aquela empresa tem dinheiro. Não, cada um é individual. Isso é muito importante na captação e na ética. Né? Não passar perna, não roubar, né? Mas isso a gente aprende de criancinha em casa, né? E a mesma coisa tem que estar acontecendo no terceiro setor. Né? Não, realmente evitar essas coisas, levar, trazer, então isso é muito importante na captação. E outra questão, não sei se é essa que ela queria perguntar, que perpassa a questão da ética, também tem a comissionamento de profissionais aí no mercado. Né? Então não sei se ela estava preocupada com isso. Então tem captadores, infelizmente, que têm contatos com grandes empresas e que cobram aí 20%, 25% e ainda vão rachar essa comissão com o representante da empresa. Gente, tem gente fazendo coisa errada em todas as áreas. Eu já ouvi de tudo. Né? Isso não é um problema do captador, do terceiro setor, dos médicos, dos advogados, dos engenheiros. Infelizmente, tem gente fazendo coisa errada, sem ética, em todos os setores. Nós vamos obedecer à lei, nada de rachadinhas, nada de dividir comissões, nada de cobrar valores distorcivos, porque você já sabe que se... Não, mas eu garanto que você vai entrar o dinheiro e você... Né? Quantas e quantas vezes a gente... Eu lido com organizações pequenas e que ficam... Olha, o cara me ligou falando que tem lá 1 milhão de um deputado para deputado, eu sei dar nomes de deputado, mas ele está querendo que metade eu devolva. É indecente, mas você já deve ter ouvido isso também. Não estou inventando, gente. Eu não estou inventando. É indecente, é mais que antiético, é indecente. Então a gente evita essas conversas. O cara vem, obrigado, não tenho interesse. E vai cuidar, vai ficar, que a gente chama, né, com a sua turma, com a sua praia, que não tem essas práticas não éticas. Tem uma pergunta aqui, mas eu queria continuar nesse tema aqui e depois eu volto para a pergunta, porque acho que tem aquela... sim, de fato, Michel, já me apareceu entidades nesse sentido, que queria que eu desenrolasse a trama jurídica para ela entrar numa jogada como essa, ou seja, tem uma instituição internacional aí com 1 milhão
então resolva aqui a parte jurídica para a gente receber esse 1 milhão, 500 mil vai para tal pessoa, né? Então, ou seja, a gente vai receber 1 milhão, mas vai ficar só com 500, e desses ele ainda queria me garantir 20%, né? Para eu poder fazer o processo, etc. E tal. Não vou fazer, por valor nenhum, porque isso aí tá me cheirando, né? A confusão, não vou botar meu nome numa história dessa. Então, já apareceu. Essa foi a mais vultosa, mas vez por outra aparecem de valores diversos, mas não tem meia ética, né? Não tem ética de R$ 1, nem ética de R$ 100. A Não, ética é ética e uma você não coisa. vai se meter nesse tipo de coisa. Então é importante trazer isso. Queria, então, trazer um ponto aqui, já fazendo um link com que você trouxe, do 20%, do 30%, também apareceu aqui no chat rapidamente. Veja, está na lei aqui deixa eu ver o nome dela aqui para não perder. A Márcia Antunes também pergunta aqui, está na lei ou está em algum lugar, tem alguma tabela que tem que ser 10% para o captador? Eu já falei isso aqui também com o Fernando Nogueira, a gente falou sobre a BCR e tal. Mas como é essa coisa do cachê, dos honorários do captador? Está na lei que tem que ser 10%, pode ser 20%, pode não ser. Vamos desmistificar um Vamos. pouquinho essa história dos honorários do captador para a gente poder passar aí para a próxima questão, que eu acho que esse é um tema que deixa bastante as pessoas curiosas e com pouca informação. Vamos lá. Certamente você terá Eu, uma orientação melhor para dar. eu tenho uma opinião um pouco diferente de algumas pessoas que estão lá no Conselho de Ética da BCR. E eu afirmo e assino embaixo, não está escrito em lugar algum da lei que captador ganha 10%. E atiço se alguém me mostrar onde está isso na lei. A Lei Rouanet tem vários limites, são limites, não está dizendo que o captador ganha 10%. Está escrito que eu não posso pagar mais do que 30 mil para um cantor, para um maestro, não posso pagar mais do que 50 mil para uma banda, não posso pagar mais do... Tem vários... Tem um capítulo dos limites da Lei da Cultura e das outras leis também, né? X% para comunicação, são limites. Um desses limites é não remunerar mais do que 10% ou 150 mil reais o profissional de captação de recursos. É um limite. E não está 10%. No final vai dar um valor. Eu faço o meu projeto de 400 mil, o meu limite nesse projeto de 400 mil é 40 mil, não é 40 mil para remunerar as pessoas ou as empresas que farão a captação de recursos. Então, não está escrito que o captador ganha 10%, eles têm um limite das leis para esse profissional. Ele pode, vamos dizer, eu quero contratar a Ivete Sangalo para fazer um show pela Lei Rouanet. Posso? Posso. Mas o show da Ivete Sangalo custa 700 mil. Ok, a lei permite 30 mil. Isso não... Então, o que vai fazer? Eu vou usar 30 mil da Lei Rouanet para pagar o... E os outros 670 mil, eu vou ter que buscar um patrocínio sem lei de incentivo. Tá dizendo... Quem coloca o preço da Ivete Sangalo é a Ivete Sangalo. Ela acha que vale 700 mil o show dela. Mas na lei só pode ser... Captador é a mesma coisa. Eu tenho um projeto de 2, porque tem projeto de 1 milhão, de 500 mil, que 10% dá conta. Tem projeto, eu estou envolvido em projeto na Orquestra Sinfônica, na USESP. É um projeto de 100 milhões. E captação de recursos é 150 mil reais. E o custo, eles têm uma equipe de 10, 15 profissionais fazendo captação de recursos. Então, o que eles fazem? Eles têm bilheteria, 5 milhões de reais por ano de bilheteria. Gente, estou dando esses números porque são números públicos. São números do balanço da USESP, não estou trazendo nenhuma informação secreta. Eles usam dinheiro da bilheteria para pagar os custos de captação. Né? Então, esse é um limite, esse 150 mil, 10% é um limite. Existe uma praxe internacional, basicamente nos Estados Unidos, de que lá sem limite é uma praxe, não tem nenhuma lei dizendo que o captador ganha. Como se tem que o corretor de imóveis ganha, no Brasil o corretor de imóveis ganha entre 4% e 6%. Nos Estados Unidos, quem compra e quem vende, cada um tem um corretor e eles dividem a comissão 3% para cá, 3% para lá. São números percentuais de práticas comuns de mercado. Tá? Então, é comum o captador
nos mercados maduros, ganhar 10%. Nada impede de ter um captador que fala, não, eu faço por 7, eu faço por 8, ou eu cobro 15, porque eu sou uma Ivete Sangalo. Agora, valores muito mais altos que isso já começa a complicar, né? Começa a ficar fora da ética. Então, esse valor desse profissional gira em torno, mas eu não gosto, assim, uma coisa é eu ser um captador para um show, né, de um show musical, outra coisa é ser um captador para uma causa social. Eu entendo que quando o dinheiro sai de uma empresa e para uma organização social, ele vira dinheiro público. São duas organizações privadas, uma empresa e uma associação sem fins lucrativos, mas de finalidade pública. E aí eu entendo que não cabe comissão sobre finalidades públicas. Então é isso que eu defendo no código da BCR, né, de que o profissional não pode ganhar. Por isso que a gente fala que a gente recomenda que esse profissional de captação de recursos seja um assalariado. Quem é o captador de recursos de uma ONG? Quem atende o telefone é um captador? Quem alimenta o site é captador? Quem escreve o projeto é captador? Quem está recepcionando as pessoas na portaria é captador? Ou é captador só aquele que bate na porta da empresa para pedir o dinheiro? Né? Quem está cuidando dos nossos beneficiários e está cuidando bem, fazendo um bom trabalho e que vai repercutir num indicador bonito do atendimento, ele está ajudando na captação. Então eu entendo que captador é toda organização. É uma organização captadora. E que vai ter um meio profissional, 1, 2, 3, depende do tamanho, vai ter uma equipe que deve ser remunerada por um valor fixo. Não me incomoda, por exemplo, um prêmio. Pessoal, esse ano a nossa meta é captar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, o tamanho da organização. Nossa meta é tanto. Se a gente chegar nessa meta, todo mundo vai ganhar meio salário a mais no final do ano, no 14º, meio salário, um salário a mais. Isso eu acho mais bonito como remuneração e mostrando uma organização captadora. Nossa, muito bacana, ótimas dicas para as entidades. Ótimo, assim, bem interessante mesmo, muito esclarecedor. Queria cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Heloísa Pajeú, do Instituto Potiguar, muito bacana você estar por aqui, todo mundo que está chegando, Fabiola, Márcia Antunes, Célia Alves, a Tereza, Elisa, Rita Dalva, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O chat está bem animado aqui, Michel. Mas eu queria trazer uma questão que acho que é o Ricardo Honorato trouxe. Ele pelo que eu entendi, ele está começando na arte de captar recursos e ele queria algumas sugestões aí de livro e de indicação aí de coisas para quem está começando. E também vou registrar aqui a mensagem, pera lá, um pouquinho da... Cadê? Nossa, fugiu aqui. Do Paulinho Santos, isso... do Paulinho Santos, que ele é da Fundação Batista Central em Fortaleza, Ceará. Obrigado, Paulinho, por você estar por aqui. Mas vamos lá. Dica, então, para o captador, não é para a entidade, mas para uma pessoa, um captador que está começando aí nesse ramo. Assim, temos pouca coisa em português, né, gente? Então, infelizmente, temos pouca coisa. Mas temos um livro que eu acho é uma tradução do professor Darian Rodrigues Hyman e da Laila Brenner. Ele é americano, ele está traduzido pelo Instituto Filantropia, tem alguns comentários meus, o JP que traduziu, revisou, eu tenho alguns artigos, tenho alguns comentários meus, que é Guia Prático da Captação de Recursos. É um livrinho assim que eu acho que é bastante... para quem está começando, ele fala um pouquinho de cada uma das estratégias, bem didático, eu recomendo bastante. Tem o livro original de todos os captadores de recursos, da Célia Cruz e do Straviz, né? Esse livro já tem mais de 20 anos, mas que é também bastante interessante. E aí, depois tem muita coisa, gente, hoje com os vídeos e aulas online, tem muita coisa aí gravada. Então, o Instituto Filantropia tem muitas aulas que estão acessíveis para quem quiser ver, acessar, se associar e ter acesso a essas aulas. Tem muito material. Tem o meu livro de incentivo fiscal, especificamente sobre incentivo fiscal, também está disponível na internet para baixar, PDF. Ele é de 2017, já tem leis mais atuais, eu preciso ter tempo para atualizar, vamos tentar.
Mas a essência do livro continua a mesma, com pequenas adaptações das edições das novas leis. Bacana. A isso Michelle aí. Célia Alves está dizendo aqui que ela é iniciante também. Ela é assistente social da Associação de Promoção Humana, aqui no subúrbio ferroviário. Lá, né? Porque eu estou em Brasília nesse momento, no subúrbio ferroviário de Salvador. Bacana, Salvador, conterrânea coisa aí. boa. Muito bacana. E quem está por aqui, a Ana Clara Rocha, Sandra Ferrer, o Eduardo Galdino está aqui também dando uma dica de livro, O Poder da Persuasão. A Fabíola está por aqui, do Instituto Reviver Brasil, de Catendê, acho que é Catendê, no Pernambuco. A Dani Balbina Marra, falamos dela aqui. Dani, um beijo para você, querida. Está por aqui também, elogiando aqui as suas reflexões, as questões que você trouxe. O pessoal do Instituto Cura Pro, acolhe Cura Pro, acolhe vidas, também está por aqui. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueçam, tá certo, de deixar o like aí, porque o dedo não cai. E é importante para apoiar nosso trabalho, não custa nada e apoia demais o nosso trabalho. Vamos fazer esse algoritmo também trabalhar para a gente e não só a gente trabalhar para ele. E olha aí, ó, a Letícia está dizendo aqui, coloque aqui para colocar aqui no chat. O que, Letícia? Eu não entendi. Bom, enfim, é isso. A Cícera Alencar também está por aqui. A Rosa Marcelli, querida parceira. Há o nomes das obras. Ela quer que escreva aqui no chat. Ô, Letícia, vou dizer que vai ficar difícil a gente aqui no meio da live escrever tudo aqui. Mas olha, rebobina aí a live depois. Pega, anota todas as... Ouve o papo novamente, anota todas as indicações, que com certeza vai ter muita coisa bacana. Quem também perguntou aqui, a live fica gravada, tá? Fica gravada aqui no Insta, mas também sobe pro nosso canal no YouTube, tá bom? E tem os nossos canais aí no Instagram, no WhatsApp, Telegram. Então você que tá ligando aqui pro meu celular, não dá para eu atender agora, tá certo? Porque eu tô transmitindo a live justamente, mas depois da live eu incluo você lá nos grupos e tal, fica tranquilo, você vai receber todos os conteúdos que a gente tem, são 700 conteúdos por ano, você também vai ter acesso. Agora, na hora da live, não dá, tá bom? Mas depois, com certeza, eu coloco você aí nos grupos. Tá certo, criatura? Não insista aqui, não dá. Aqui ligando não vai dar certo. Tá certo? Vamos lá. Michel, então aí a pessoa está pedindo só para você repetir o nome do seu livro. O meu livro eu tinha o último exemplar, eu não tenho nem para mostrar a capa, mas ele se chama Guia Prático de Captação de Recursos com Incentivos Fiscais. Se você escrever incentivo fiscal Michel Freller, você chega nele. É fácil de achar. Está no meu LinkedIn para baixar também, de graça, você consegue baixar. Pronto, já vou fazer então um compromisso com a turma aqui, é o seguinte, se está lá de graça para baixar, eu vou disponibilizar o link nos nossos grupos, tá? Então quem está lá nos nossos grupos, já fica atento, fica atenta, que aí nos próximos dias, amanhã ou depois, enfim, nos próximos dias eu já vou baixar o livro, já tenho baixado, obviamente, mas vou pegar o link direitinho, preparar aqui a publicação. Então, quem tiver nos nossos grupos já vai poder ter acesso, já com o link, tudo prontinho aí para você baixar o livro do Michel. Imperdível! Só isso que eu tenho a dizer. Download obrigatório. É esse aí. A gente tem que conhecer a obra do Michel e tem que realmente aprender e beber dessa fonte, que Michel é uma referência. Mas vamos lá. Queria fechar aqui. Michel, eu costumo dizer o seguinte, a live quando é boa, a gente pisca o olho, né, começa a se empolgar, pisca o olho, a live está acabando. Hoje, né, não fugiu a regra. Assim, eu tenho várias perguntas, desde a hora que você falou em 60 bi, eu estou com isso na cabeça e com diversas outras perguntas, que eu acho que é um potencial absurdo, né? E a gente tem um monte de organização com pires na mão, um monte de organização sem dinheiro, sem recurso, e tem um potencial tão absurdo de recursos, a gente precisa acessá-lo. Então, vamos lá. Eu queria, então, já que a gente está terminando, tem umas duas questões Aliás, tem mais uma questão só, a outra que tinha aqui já foi falado, mas eu queria fazer mais uma pergunta, que é a questão para as pequenas organizações. Retornar aqui com a nossa preocupação para as pequenas organizações. O que é que você diria, num conselho final aí, digamos assim, para as pequenas organizações? O que desse nosso papo todo de captação de recursos com incentivos fiscais pode chegar nas pequenas organizações, ou que as pequenas organizações precisam prestar atenção para começar a captar com incentivo? Enfim, solta um pouquinho aí dessa sapiência toda, vamos direcioná-la às pequenas organizações, os grandes gestores das pequenas organizações desse mesmo país. Esse é o meu grande desafio, Lucas. Desde o começo, quando o Danilo Tício ainda era meu sócio,
Vamos fazer uma Criando Júnior, vamos buscar dinheiro para poder atender de graça essas organizações maravilhosas que tanto pai. Elas não têm capital para fazer investimento, é muito difícil. Né? Estamos falando de organizações de orçamento de menos de 500 mil por ano. Tá? Então, a dica que fica, né? Escreva projetos. Projetos, você vai investir aí em projetos, começar a participar de editais. Né? Editais não custa, é teu tempo, você vai escrever 1, 2 projetos. Começa bem, mas tem que saber bem escrever projeto. Faz um curso, né? Faz curso. Eu acho que faz cursos, tem cursos gratuitos, cursos pagos. Não são caros os cursos de terceiro setor. Né? Pague 10 vezes também. Comece a escrever, essa é uma estratégia simples e barata. Né? Escrever projetos, participar de editais, com incentivo, sem incentivo. Com incentivo já é mais sofisticado. Não sei se essas organizações tão pequenas conseguem. Quer dizer, ontem eu recebo todo dia, mas isso ontem, uma organização com orçamento de 600 mil reais anual e que aprovou, nunca trabalhou com incentivo fiscal e aprovou um projeto de 600 mil e quer falar, Michel, como é que eu faço para captar 600 mil? Eu falei, não vai captar, não vai, não adianta aprovar um projeto de 600 mil se você não tem relacionamentos, se você não conhece como funciona, você já é um orçamento, você não vai dobrar o tamanho da tua organização de um ano para o outro só porque conseguiu incentivo fiscal. Né? Deve ter feito um esforço grande para conseguir aprovar um projeto de 600. Devia ter feito um projeto de 100 mil, de 150 mil de incentivo fiscal, e não de 600. Quer dizer, então a pequena organização tem que ter um mínimo de planejamento, saber que não vai crescer que nem foguete, vai crescer devagarzinho, cresce 10, 20% por ano, faz um projeto aqui, faz um projeto ali, começa relacionamento com empresas do seu bairro, não importa o tamanho, né, do bairro, da região, né, existem empresas pelo Brasil afora, de não existe lugar que não tem empresa, pode ser maior, menor, mas tem empresa. As empresas podem aportar recursos, que seja 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, 300 reais por mês. A banca de jornal pode dar 50 reais por mês para a tua causa se você souber convencer o dono da banca de jornal que o teu projeto é importante. Então é isso. Começar com o entorno, começar com escrita de projetos, se sofisticar, vai para o projeto de incentivo, pensa com os 2 pés no chão para não fazer um projeto tão grande, porque não vai conseguir captar. E, de acordo, vai devagar, né, sai separando um dinheirinho para poder contratar um profissional para se dedicar para isso. Acho que é isso que a gente pode dizer. Muito bacana, Michel Freller aqui na live, eu acho que legal, uma honra, satisfação enorme ter essa figura tão incrível aqui, referência na captação de recursos, um dos grandes provocadores das discussões sobre captação de recursos no país, e eu tenho uma felicidade incrível, gente, vocês não imaginam o tamanho da minha felicidade quando recebo uma figura como Michel aqui na live, o prazer que tenho e a possibilidade de ter essa conversa, não comigo, né, como eu costumo dizer, a conversa é comigo, mas o lucro, né, o aproveitamento é de todo mundo, é de todas as organizações, é de todo mundo que nos assiste, e eu tenho uma felicidade muito grande aqui de poder estar com ele. Mas, Michel, mais uma vez, toda a nossa gratidão, tá certo? Queria muito, muito, muito agradecer você, dizer que, né, toda a felicidade de tê-lo aqui. E daí queria passar para ti uma coisa muito rápida, só para você deixar, então, já, depois da dica, deixar suas honrosas despedidas aí para o nosso público. Obrigado, Lucas, obrigado. Que bom ser o 99, né? Um antes do 100. Então vai ficar também na história aí. Foi a entrevista número 99. Fico feliz também de poder compartilhar com organizações, com pessoas, os ensinamentos. Eu sempre compartilhei tudo que eu aprendi na vida. Sempre, nunca segurei nenhuma informação, sempre fui... Nunca pensei que ia ser um professor, né? Nunca foi minha meta de vida, sempre falei, sempre fui empresário, mas nesses últimos 20 anos eu tenho tido um feedback muito, muito bom de com quem eu consigo explicar as coisas, temas complexos como incentivos fiscais, a gente nem falou na parte contábil, né? Mas são temas complexos e eu tento transmitir isso numa linguagem que as pessoas entendam. Espero que vocês tenham gostado, que curtam, que vejam, quem for ver isso depois gravado. É muito fácil me achar nas mídias, né? Michel Freller, vai achar o site, vai achar o WhatsApp, vai achar Instagram, vai achar LinkedIn,
Fique à vontade, eu respondo todo dia, tem 2, 3 consultas, eu respondo a todo mundo com muito, muito, muito prazer. E, de novo, Lucas, brigadão, bom trabalho aí em Brasília, que vai ser frutífero também esse começo desse trabalho teu aí com o pessoal da Secretaria do Governo, e que tem bons frutos. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado a todo mundo que está por aqui. Olha, uma honra ter cada um de vocês por aqui. O Emerson, você que perguntou aqui, sim, a live fica gravada aqui no Instagram e logo, logo também, hoje à noite, amanhã pela manhã, deve estar lá no nosso canal no YouTube também, para você ver, rever. Tá bem? Acho bom também rever. Michel deu várias dicas, então rever com calma, para poder anotar o nome dos livros, tá certo? Então é isso, fica aqui gravado, mas também no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá no canal do YouTube, entra nos nossos grupos aí do YouTube, do YouTube, óbvio, mas também no Telegram, no WhatsApp, segue a gente no Instagram, no Threads, e nas redes sociais, no Twitter também, a gente está lá, Twitter que agora é X, enfim, então estamos nas principais redes sociais, tá bem? Então, segue a gente, que a gente tem muita novidade. Amanhã, inclusive, eu vou disponibilizar também o link do livro do Michel, tá certo? Para você poder baixar e poder consultar, imperdível, tá certo? A dica do dia, além de todas que ele deu, essa é uma dica sensacional. Então é isso, Michel, muito obrigado a todo mundo. Dia 12 de dezembro estaremos aqui de novo, uma terça-feira, 18 horas, a live número 100. Então a live celebrativa, vamos sortear brinde, vamos sortear caneca, vamos sortear livro, tá certo? Infelizmente, hoje eu estou em Brasília, então não estou com os brindes aqui, eu ia mostrar os brindes que a gente já tem, livro de poesia, livro do motoqueiro esterilizado, que fala sobre solidariedade antes de mais nada na pandemia, os livros do GIF, da plataforma Miroski, então estão vindo aí tudo para a gente poder sortear, fazer uma live celebrativa, né, comemorativa de 100 lives. E fechando o ano aqui, o último convidado, Michel Freller, uma honra grande, simplesmente o maior captador de recursos do país, e é uma felicidade grande. Michel, um abraço para você, um abraço a todo mundo, até mais então, a gente se vê logo, logo.